Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5. E ao decorrer da leitura, nós vamos explicando ali alguns versículos, alguns destaques importantes. Mas entenda algo. O Senhor, Ele quer ministrar algo poderoso sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E às vezes nós pegamos um texto antigo, um texto escrito há muito tempo atrás, mas que se faz tão atual nos dias de hoje. Em todo momento que nós lemos a Bíblia, sempre há um confronto. Às vezes uma palavra de conforto, mas em maioria das vezes o Senhor está nos confrontando para que venha extrair o nosso melhor. O profeta Isaías foi levantado numa época onde o povo de Deus estava longe da presença dele. Entenda, o povo não deixava de cultuar. O povo continuava indo no templo. O povo continuava colocando sacrifícios, cantando louvores com os seus lábios, mas o coração estava totalmente longe da presença de Deus. O templo estava cheio, até porque os judeus têm até hoje como prática somente adorar no templo. Adorar, prestar culto ao Senhor é no templo. Então todo mundo se reunia no templo, em Jerusalém, e prestavam culto ao Senhor. Só que aquele culto era um culto vazio. Aquele culto era cheio de pessoas, cheio de sacrifícios, mas a presença de Deus não estava mais ali. O povo tinha recebido milagres. O povo tinha visto a mão de Deus poderosa em vários momentos, mas ainda assim abandonaram a Deus. Então Isaías se levanta numa época aonde o errado se tornou certo, aonde não se tinha mais o temor do Senhor, ao ponto de, através de Isaías, Deus dizer que não aguentava mais as suas orações. Ao ponto de, através de Isaías, dizer: eu não aguento mais quando vocês apresentam sacrifício. Porque eles não estavam preocupados em não pecar, em sim querer comprar a Deus ou o perdão de Deus. Então Deus, naquele momento, Ele fala: eu não quero mais o sacrifício, eu não me importo com os valores que vocês estão colocando, como o pastor Danilo acabou de falar. Porque o que Deus queria naquele momento era um coração sincero, entregue a Ele. Só que, infelizmente, o povo se afastou de Deus. Infelizmente, a preocupação não era mais não pecar, era apenas apresentar sacrifício. Chegou ao ponto de: não, eu pequei, é meio que eu vou pagar o meu pecado. Eu vou continuar pecando, eu vou lá apresentar sacrifício e está tudo certo. E não era essa a intenção. O sacrifício era para ser a última instância, a última saída. Se fosse necessário, tinha um escape. Mas o povo priorizava o pecado. O povo abandonou o Senhor. E começaram a adorar a outros deuses. Começaram a idolatrar os deuses dos povos inimigos. Então o povo totalmente se desviou da presença de Deus. O povo não ouvia mais a voz de Deus, até que no momento se levanta Isaías. E Isaías começa a confrontar o pecado do povo. Isaías começa, inspirado por Deus, a confrontar para que houvesse mais um momento de arrependimento, uma transformação de mente, que o povo produzisse bons frutos. E nos deparamos com o capítulo 5, que vamos ler agora, um poema ou um cântico, como diz em algumas versões, de Isaías, comparando o povo de Israel a uma vinha. Diz assim no versículo 1: agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra,
tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensa. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Até aqui. O profeta está colocando aqui, como o amado Senhor, que em uma canção, num cântico, está dizendo que o Senhor preparou uma terra. A terra, destaque, era fértil. Então, uma terra pronta para produzir bons frutos. Estava preparada, estava limpa, o Senhor gerou uma expectativa. Então, Deus está dizendo, olha, povo de Israel, mas serve para nós também hoje. Eu cuidei, preparei e esperei um fruto bom. Mas o que eu encontrei foram apenas uvas amargas. Quando Deus usa o profeta Isaías, ele está colocando e explicando para o povo que ele gerou uma expectativa. Ele esperava que o fruto, depois de tudo que ele fez pelo povo, fosse um fruto bom. A expectativa do Senhor era que Israel fosse como diz no cântico, uma uva boa. Que produziu bons frutos, deu um bom fruto, uma uva doce, algo bom. E é isso que o Senhor faz hoje com a gente. Ele espera de nós fruto de arrependimento. O Senhor investiu em nós. Entenda, onde você estava antes, quando o Senhor te encontrou. Quando o Senhor te tirou do mundo, talvez você chegou aqui na igreja com depressão, com angústia, com a vida toda errada, vários problemas, várias situações. O Senhor te tirou da lama, do fundo do poço, tratou cada um de nós. Limpou as nossas feridas, perdoou os nossos pecados e esperava de nós frutos bons. Só que constantemente a gente acaba como o povo de Israel, voltando da onde Deus tinha nos tirado, trocando o nosso Deus por um outro Deus. E às vezes não é uma imagem, mas colocando Deus em último plano, colocando outras prioridades, deixando Deus para depois, e esquecendo de todo o investimento que o Senhor fez em mim e em você. Entenda, o Senhor, Ele pagou um alto preço. Hoje nós somos salvos pela graça, que é de graça. Amém? Isso não quer dizer que não custou valor nenhum. Custou um alto valor. Deus demonstrou o seu amor através do seu Filho amado. Jesus carregou a nossa enfermidade, carregou a nossa dor, o nosso pecado, para que a gente fosse um vinhedo bom, para que Ele encontrasse em nós bons frutos. Mas, infelizmente, quando Ele se depara com a gente, quando Ele vem encontrar aquilo que Ele investiu, Ele não encontra retorno. Entenda, mesmo que seja para o povo de Israel, mesmo que seja Isaías falando para aquele momento, Deus também está falando conosco nessa noite. O Senhor está nos confrontando nessa noite, para que a gente possa voltar a produzir bons frutos na presença dEle. Pois é isso que a palavra de Deus vem de encontro nessa noite. Não é para que a gente continue do mesmo jeito que a gente está, mas é que estejamos produzindo bons frutos, dia após dia. Então, quando o povo é confrontado, Isaías usa uma estratégia igual a de Natã, quando foi confrontar o rei Davi. Usa uma história e fala, julgue você a história. É o que nós vamos ver no versículo seguinte. Ele conta a história e fala ao povo de Israel, julgue essa história. Esperando que eles falassem, não, arranca a vinha, jogue fora, para depois dizer, a vinha era vocês. A gente, por menos, se a gente planta, às vezes, alguma plantinha, alguma coisa que começa a não dar fruto, ou seca, a gente, não, isso aqui não presta mais, joga fora. Mas o bom é que o Senhor nos ama. Em todo momento, Ele está preparando a terra. Em todo momento, Ele está investindo na terra.
Entenda isso, o Senhor tem em nós expectativa. Ele espera em nós bons frutos. E ainda assim, quando produzimos maus frutos, Ele vem, nos confronta para que a gente se arrependa e possa voltar a produzir o fruto esperado por Ele, que é um fruto de arrependimento. O que nós não podemos é continuar no mesmo jeito. A caminhada com Cristo, cada dia é um avanço, é um crescimento. Cada dia mais, nós precisamos fluir na presença de Deus. Nós precisamos estar cheios da presença dEle. Nós precisamos, cada dia, entregar para Ele o nosso melhor. E não aquilo que sobra, não aquilo que deixamos para depois. Quando o povo é confrontado, o povo estava dentro da igreja, mas longe da presença. O povo estava nos cultos, mas longe da presença. Ele seguia os ritos, as regras, tudo aquilo que era dito pela lei, mas estavam longe de Deus. Eles estavam servindo apenas a nada, porque Deus não estava mais entre eles. A presença de Deus não estava mais ali, porque eles abandonaram a presença de Deus. Eles rejeitaram a presença de Deus e colocaram o Senhor em segundo plano. Mas a misericórdia de Deus levanta Isaías para despertar o povo e trazer eles de volta. Para despertar eles e falar, olha, ainda dá tempo. E no versículo 3 diz assim: agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julgue entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meio do vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. A consequência disso, no versículo 5, agora lhes digo que farei com meu vinhedo. Removerei a sua cerca e deixarei que seja destruído. Derrubarei os seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei um lugar dele desolado, aonde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinho e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. Então, através do profeta Isaías, Deus está falando, a proteção que tinha, não há mais. Já que vocês desejam andar segundo a sua vontade, segundo os desejos de vocês, a cerca, a proteção, não há mais. O muro que trazia a segurança, não existe mais. Porque o povo escolheu seguir segundo a sua vontade. E hoje a gente vê tantas pessoas falando, mas se Deus existe, por que tal coisa acontece? Se Deus existe, por que coisas ruins acontecem? Coisas ruins acontecem porque a humanidade se esqueceu de Deus. Coisas ruins acontecem porque a humanidade abandonou o Senhor. Porque quando nós queremos andar segundo a nossa vontade, o Senhor deixa a gente andar segundo a nossa vontade. Temos o livre-arbítrio. Então, conforme o povo de Israel não queria mais obedecer, beleza. Se vocês desejam andar segundo a sua vontade, o seu desejo, eu removerei a cerca. Eu vou tirar a proteção. Agora é vocês por vocês. Então Deus está alertando ao povo. Deus está despertando ao povo para sair do sono da morte. Para se voltarem ao Senhor. Porque quando estamos andando com o Senhor, nós somos cercados por Ele. Quando estamos na obediência, quando estamos ouvindo a voz do Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele nos guarda. Ele nos cerca. Assim como Ele fala sobre Jó. O diabo fala, eu não posso tocar nele, porque o Senhor o cerca, o Senhor o protege. E assim é o Senhor com a gente. Quando nós estamos rendidos a Ele. Quando o nosso coração está sincero diante dEle.
Quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos e falamos, Senhor, eu quero te agradar. Pai, eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, me ajude a vencer a minha vontade. O Senhor nos guarda, o Senhor nos cerca. Foi por isso que Cristo nos deu a graça. Foi por isso que Ele morreu por nós. Para que a gente não fosse mais escravos do pecado. Entenda isso, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então por que nós estamos voltando do lugar que o Senhor já nos tirou? Porque nós voltamos como se tivéssemos escravo daquilo que o Senhor já nos libertou. É isso que nós precisamos entender. O Senhor nos deu liberdade. Nós somos livres do pecado. Só que todo dia é uma batalha diária. Enquanto o nosso corpo não for o corpo incorruptível, haverá batalhas diárias. Haverá lutas diárias. Mas nós temos a presença de Deus dentro de nós. Nos fortalecendo, nos capacitando a dar bons frutos. E os bons frutos vêm de um coração cheio da presença do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, geramos bons frutos. Tiago, se eu não estou gerando bom fruto, o que está faltando? Talvez está sensível à voz de Deus. O Senhor já te tirou. O Senhor já te tirou do mundo e te trouxe aqui. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te chamou. Se você está aqui ouvindo essa palavra, se você veio cultuar o Senhor, é porque você não está como as pessoas lá fora. Você foi chamado, você foi atraído pela graça de Deus. A graça te alcançou e você está aqui nessa noite. Então o Senhor já te tirou, você já não está como o mundo. Então comece a andar diferente. Precisamos ter uma mente diferente. Não uma mente segundo a mente do mundo. Aonde não viver de qualquer jeito ou segundo os nossos desejos é o normal. Quando nós encontramos o Senhor, Ele tratou a terra. Ele lavou o nosso coração. Ele tirou de nós tudo aquilo que não pertencia a Ele. Então é o momento de dar bons frutos. É o momento de apresentar para o Senhor aquilo que Ele espera de nós. De uma terra boa e saudável. Só que entenda isso. Todos os dias, nosso coração é bombardeado pelos dardos inflamados do inferno. Em todo momento estão tentando sujar o nosso coração. Porque um coração sujo não tem como produzir bons frutos. Um coração ferido, um coração magoado não pode gerar bons frutos. Tiago, o que eu faço? O Espírito Santo tem todo o poder de tratar e sarar os nossos corações. Deus tem todo o poder de tratar e sarar todo e qualquer trauma da nossa vida que possa impedir você ou eu de produzir bons frutos. Nada pode nos impedir de produzir bons frutos quando estamos sensíveis à voz de Deus. Ele começa a tratar o nosso coração. Ele prepara a terra. E um coração saudável, uma mente saudável está pronta para produzir bons frutos. Então entenda, quando o Senhor confronta Israel, é que eles olhassem para a sua vida, analisassem o seu coração e se voltassem para o Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo com a gente. Ele quer que nós analisamos a nossa vida. Tiago, está tudo ok. Continua assim. Tiago, tem coisa para ajustar? Ajusta. Mas entenda, nós precisamos produzir bons frutos. Nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor. Infelizmente, hoje se ficou mais um evangelho de conquistas. Não, eu vou conquistar, eu vou ter. E não é errado, porque o Senhor nos capacita a ter o melhor dessa terra. Mas de nada adianta ter o do bom e do melhor se não tivermos a presença de Deus no nosso coração. Não adianta uma vida próspera, humanamente falando,
mas espiritualmente pobre. Nós precisamos de um coração que é cheio da presença de Deus. O resto é consequência. Quando focamos no reino, quando focamos no Senhor, o resto é consequência. Os milagres são consequência. Assim como a desobediência pode nos levar a perder tudo, a obediência nos leva a conquistar tudo. Se a desobediência tira o cercado, a obediência coloca o cercado novamente. Entenda, o Senhor continua investindo na terra. O Senhor continua preparando a terra. Ao contrário do que o mundo diz, Jesus não veio condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Porque todos nós já estávamos condenados sem o Senhor. Sem a presença, sem o Espírito Santo, sem o sacrifício de Jesus, não havia salvação. Quando Ele vem, Ele nos dá uma chance de sermos salvos. E tudo que nós precisamos é reconhecer Ele como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós entendemos isso, estamos alcançando a salvação. Estamos recebendo algo bom do Senhor. A vida eterna junto com Ele. Então entenda isso. O Senhor está tratando e ministrando em nosso coração. Nós não podemos ficar longe. Nós não podemos ficar diferente da presença. O Senhor está esperando de nós bons frutos. Ele está esperando que você esteja queimando por Ele todos os dias. Ele quer encontrar um coração sedento pela presença. Ele quer encontrar uma vida que busca a presença dEle. Que não se vende. Que não negocia valores. É isso que o Senhor espera de nós. Mas infelizmente, não é mais a igreja que influencia o mundo, mas é o mundo que influencia a igreja. Nós precisamos ser diferente. A nossa mente é uma mente que já foi iluminada. A nossa mente já foi transformada por Cristo. Nós temos que ser luz. Então, os nossos exemplos, a nossa conduta tem que refletir a presença de Deus. As pessoas têm que olhar e ver em nós uma árvore ou um vinhedo que produz um fruto bom. Agora, como eu vou dizer aqui, reconheça o Senhor como o povo de Israel, que dizia de um Deus que destruiu inimigos. Os povos da volta viram o mover de Deus. E agora olha Israel adorando a outros deuses. Agora olha para Israel, que cria num Deus poderoso. Olha para Israel e via um povo que vencia batalhas, adorando a outros deuses. Se afastando da essência. Abandonando o Salvador. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos abandonar aquele que nos chamou. Nós não podemos olhar para trás, retroceder. A todo momento são batalhas sendo travadas durante a nossa caminhada com Cristo. Para chegar no objetivo final, que é a salvação e vida eterna. Esse é o foco. Esse é o objetivo. Alcançar a presença do Senhor, chegar naquele grande dia, ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É essa frase que queremos ouvir. É ser conhecidos por Deus. Porque no final só vai entrar aquele que Deus conhece. Aquele que produziu bom fruto. Aquele que teve um coração sincero diante dele. Entenda, um coração sincero é um coração que reconhece as suas falhas. Um coração sincero é aquele que reconhece aonde erra. É aquele que diz, Senhor, eu tenho errado de falar nessa parte, mas me ajuda a melhorar. Um coração sincero é um coração que reconhece as suas falhas, as suas limitações e busca o arrependimento. E busca mudar a conduta, mudar a mentalidade e começar a produzir bons frutos. Entenda, o Senhor está tratando os nossos corações. O confronto
vem para que a gente lembre da onde o Senhor nos tirou. Lembra da onde o Senhor te tirou. Lembra quem era você antes de Jesus e quem é você agora. Tiago, eu estou chegando aqui na igreja pela primeira vez. Se você entregar a tua vida para Jesus hoje, já vai ver uma mudança. Porque o Senhor atua no momento que nós nos lançamos e nos entregamos para Ele. Você já vai ver uma mudança. Tiago, eu estava errado, eu estava no caminho errado. E o que eu faço? Se arrependa e volte ao Senhor. Se lance a Ele. E você vai começar a ver o mover do Senhor sobre a tua vida. A glória do Senhor alcançando a tua casa. É isso que nós precisamos entender. O Senhor está nos chamando para viver algo novo com Ele. O Senhor está nos chamando para dar um passo de um nível mais profundo. E não viver num raso. Não viver dias repetitivos, mas cada dia viver uma nova experiência com o Senhor. Uma nova intimidade com o Senhor. O Senhor tratando e curando os nossos corações nessa noite. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Mas entenda algo. Não precisa falar, mas eu gostaria que você analisasse a sua vida, a sua conduta. Será que nós estamos entregando ao Senhor aquilo que Ele gera de expectativa em nós? Será que essas expectativas do Senhor estão sendo atendidas? Será que o Senhor tem olhado para nós e tem encontrado bons frutos? Será que o Senhor tem olhado para nós e tem visto algo que agrade? Será que o Senhor tem olhado para nós e tem visto um coração sincero, um coração humilde, um coração tratável? Ou será que Ele só tem encontrado uvas azedas? Será que Ele tem encontrado uma terra que está seca, que não produz mais frutos? Nessa noite, coloque o seu coração diante do Senhor. Se humilhe diante da presença de Deus e deixa Ele tratar o seu coração. Neste momento, seja sincero, se derrame diante dEle e deixa Ele ministrar sobre a tua vida. E se você está aqui pela primeira vez, entenda isso. Se você fizer uma oração sincera, o Senhor lava o teu coração, purifica a tua mente e você é uma nova pessoa a partir de hoje. Feche seus olhos neste momento. Abra o seu coração. Comece a orar diante do Pai. Entenda isso, o Senhor está aqui neste lugar. Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está diante de você neste momento. Mesmo que os seus olhos naturais não consigam ver, o Senhor está diante de ti, ouvindo a sua oração. E você que está na live, faça da sua casa um lugar de adoração. Essa oração se estende para você que está assistindo através da live. Abra o seu coração e comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a se derramar diante dEle, colocar talvez feridas, talvez traumas, não sei, mas talvez algo que está te impedindo de fluir. Algo que impede você de ser um vinhedo que produz boas uvas. O Senhor está tratando os nossos corações. Neste momento, comece a abrir o seu coração e deixe o Senhor tratar. Deixe o Senhor fluir nessa noite. Paizinho, nós te convidamos neste momento. Pai, eu te peço, visita cada coração. Visita, meu Pai, a nossa vida, o nosso coração neste momento. Pai, se o nosso coração está ferido, se o nosso coração não está um coração pronto para receber do Senhor, nessa noite comece a preparar, Pai. Senhor, se estávamos longe de Ti, se talvez o nosso culto, meu Pai, ao Senhor era um culto frio, se talvez nossas palavras eram vazias e repetitivas, que nessa noite o Senhor comece a tratar, meu Pai, cada coração neste momento. Paizinho, nós te pedimos que neste momento o Senhor comece a derramar a Tua graça sobre cada vida. Que a gente venha entender, Pai, que o Senhor
é digno de toda adoração. Que a gente venha entender que a nossa vida está rendida a Ti, que fomos comprados por um alto preço, que a gente foi alcançado pelo Senhor, fomos atraídos pela Tua glória. Então neste momento se derrame diante dEle, neste momento se coloque diante do Senhor, se humilhe diante da presença do Pai, e comece uma nova caminhada com Cristo nessa noite. Um coração totalmente rendido e entregue a Ele, um coração que está sendo tratado. Oh Pai, Paizinho, vem com a Tua glória, Pai. Oh Paizinho, vem movendo a Tua mão poderosa, Pai. Senhor, prepara essa vinha, prepara essa terra. Paizinho, não deixa nós sairmos daqui do mesmo jeito que entramos, mas queremos sair daqui tratados, remidos pelo Senhor, lavados pelo Senhor, fortalecidos na Tua presença. Senhor, nós queremos receber mais de Ti, queremos ser alcançados pelo Senhor. Paizinho, nós queremos poder chegar diante da Tua presença e ter total liberdade. Mas eu Te peço que o pecado, o erro, a mentira, o engano seja arrancado nessa noite. Tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, se o Senhor gerou esse confronto dentro de nós, é para que a gente possa se realinhar contigo novamente. Se estamos sendo confrontados, é porque é momento de alinhamento novamente. Precisamos realinhar, reorganizar aquilo que está fora do lugar. Nós precisamos novamente organizar novamente as prioridades. Pai, o Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima da nossa vontade, acima dos nossos sonhos e desejos. O Senhor está acima de tudo. O Senhor é o primeiro. O Senhor é a prioridade. Pai, nós Te colocamos acima do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. O Senhor está acima de tudo, Pai. O Senhor é a nossa prioridade. O Senhor está acima, Pai. Oh, Rebecantarabacê. Coloque o Senhor acima de tudo na sua vida. Abra mão do seu entendimento. Abra mão do seu querer, das suas vontades. Por mais que seja difícil, por mais que seja uma batalha diária, negue a sua vontade, negue o seu eu e coloque a vontade de Deus acima de tudo. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Paizinho, nós queremos que o Senhor seja o primeiro. Coloque o Senhor como primeiro na sua vida nessa noite. E comece a dizer para Ele aquilo que você vai abandonar, aquilo que você vai abrir mão. Ou comece a dizer para Ele aquilo que você vai fazer na presença dEle. Se você deixou de orar, deixou de ter comunhão, se você deixou de buscar a presença, fala para Ele: Pai, eu Te peço perdão, mas eu quero voltar de novo a este lugar de intimidade contigo. Pai, eu quero voltar de novo a um lugar de comunhão com o Senhor. Eu quero me realinhar contigo, Eterno. Então abra o seu coração, deixa fluir. Faça essa oração sincera. Exponha os seus pecados, exponha os seus erros. Não tenha vergonha, porque o Senhor nunca nos confronta para nos envergonhar. Ele nos confronta para nos mudar e salvar. Então coloque diante dele isso. Comece a expor as suas limitações. Comece a expor diante dele. Comece a entregar para ele.
E conforme você vai falando, o Senhor vai te lavando, o Senhor vai te purificando, o Senhor vai tratando o teu coração. Em nome do Senhor Jesus.